dos membros deste colegiado, dos palestrantes e demais presentes. Informo ainda que este evento está sendo transmitido via internet e o vídeo pode ser acessado pela página da CLP no site da Câmara dos Deputados. CLP é Comissão de Legislação Participativa. Antes de passar a palavra aos convidados, peço a atenção dos senhores presentes para as normas internas da Casa. Os senhores deputados interessados em interpelar os expositores deverão inscrever-se previamente. Após o encerramento das disposições, cada deputado inscrito terá o prazo de 3 minutos para fazer suas considerações. Esclareço que esta reunião está sendo gravada e, por isso, solicito que falem ao microfone, declinando o nome parlamentar, como deputado, né, quando anunciado por esta presidência. Para compor a mesa, tenho a honra de convidar, deixa eu ver, as marcas aqui, o tracinho e a bolinha significa o quê? A bolinha não está. Então tá. O senhor Stanley Everton Nunes, coordenador do Distrito Guamá Tocantins, no Guató, da Secretaria Especial da Saúde Indígena, SESAI. Obrigado, Stanley, pela presença, tá? O senhor Ednei Arapiuns, representante do Conselho dos Indigenistas Tapajós Arapiuns, o CITA. Obrigado aí, Ednei. O senhor Júnior Chucuru, que aqui representará a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que vai concluir a sua fala com um convite para uma festa onde participam cerca de 30 mil indígenas. Está metido a besta esse guerreiro aqui. Ele quer dizer que é a maior festa indígena do Brasil. Mas quando? Eu tomo a iniciativa também, a Auricélia, que é uma das coordenadoras do Conselho Indigenista Tapajós de Arapiuns, está bem representada aqui pelo Ednei, mas não pode ficar sem mulher uma mesa. Então, sinta-se convocada, Auricélia. Alguém toma conta do curumim aí. Obrigado, tá? Aí vocês veem como se quiser complementar a fala dele, isso aí vai ser meio livre aqui. Vocês estão percebendo, pessoal, a ausência de deputados? O deputado Glauber esteve presente, está tendo não sessão deliberativa, poucos deputados se revezando no microfone lá. Eu nem vou poder ir na tribuna por conta do meu compromisso com essa audiência, tá? Então, vocês não vão esperar um número grande, mas é importante que se diga, essa é uma audiência pública, oficial, aprovada por unanimidade. Muitos deputados voltaram para os seus estados, outros estão em atividades paralelas, mas tudo aqui está sendo transmitido, então nós falamos, tem registro aqui para todos os deputados terem acesso, e tem uma exposição direta, ao vivo, né, para o Brasil, até para o mundo, quem se interessa pelas questões indígenas, às vezes está lá na Inglaterra, mas está assistindo através da internet, TV Câmara, Rádio Câmara, e tem também o sistema através da rede de computadores, que é também do sistema Câmara de Comunicação. Então, por isso que é importante realizar esta reunião. Agradecer a presença do Stanley, que não sei se ele aqui está oficialmente representando a Secretaria Especial Nacional, mas, de qualquer forma, ele coordena um distrito
e conhece bem a realidade e vai dar uma contribuição bacana. Aquilo que for necessário, nós vamos formalizar no relatório, procurar a audiência com quem de direito e, se necessário, ou com a Secretária Nacional de Saúde Indígena ou com o Ministro da Saúde para levar a pauta, caso haja necessidade a posteriori da reunião aqui. Então, eu tenho um documento que a assessoria participou, a Simone e a Terena, nossa companheira Simone, mostra aí, Simone. Ela faz parte da assessoria da bancada do PSOL, e é um orgulho indígena, uma intelectual, aliás, doutora, né, mostrando que você... É um debate que a gente faz aqui, porque o cara diz, é uma doutora, né? Então, por causa disso, não é mais indígena. Ao contrário, nós queremos que os indígenas tenham direitos que qualquer cidadão tem. Porque não é por ser indígena que você deixa de ser brasileiro, né? Ao contrário, você é mais brasileiro ainda porque é originário aqui. Então, tem direito a estudar medicina, engenharia, arquitetura, de ser professor universitário, de ser funcionário da Câmara, de assessorar o Senado, se quiser até de viver no exterior, de estudar no exterior. Isso não tira a nossa condição indígena, né? E o Brasil é prova disso, porque ontem mesmo eu gritei, literalmente, eu fora do microfone gritei com um deputado de origem libanesa que estava fazendo um discurso racista, justificando morte de jovens negros na periferia, porque como a maioria dos que estão encarcerados são negros e tal, então por isso que morrem mais jovens negros. Então, num grau de insanidade assim, sabe? E eu fico pensando, ele é de um país pequeno, tem mais libanês em São Paulo, 6 milhões, do que no Líbano, que é um país que vive em guerra há 80 e poucos anos, que é um país novo ainda. Agora mesmo, um protesto de libaneses, diferente de tudo que eu vi na minha vida de lutador. Eles, ao invés de se reunir numa praça, fizeram uma fileira de milhares de centenas de quilômetros, como protesto contra o governo lá, que até derrubaram o governo. Mas por que eu cito o Líbano? Porque, às vezes, um libanês ou outro árabe, para quem assiste filme norte-americano, é visto como terrorista, né? Eles vinculam todo mundo, ainda mais se for muçulmano, é terrorista, é bandido. Mas no Brasil, o cara pode vir, ser deputado, senador, ser empresário, é respeitado. Se aqui a gente pode respeitar, você é da família italiana, da colônia italiana, você é de família libanesa, às vezes o cara não sabe uma palavra em árabe. Sabe, porque na língua portuguesa tem várias palavras que são de origem árabe, né? Mas o cara não sabe falar o árabe, às vezes nunca visitou o Líbano, mas é da colônia libanesa. Mas se você disser, olha, eu sou arapium, aí já vira alvo de violência. De gente que não tem direito, porque ninguém tem direito. E muito menos quem diz representar o povo, né? Então, esse documento eu não vou ler para que a gente não tome muito tempo aqui, como eu vou presidir a sessão, mas, assim, em linhas gerais, fala da Lei 7.336, de 19 de outubro de 2010, que criou a Secretaria Especial de Saúde Indígena, articulada ao SUS, né? Então, nós falamos aqui do SAS e SUS, não é isso? Fala também da criação dos distritos administrativos e das casais, nas antigas casas dos índios, né? Como tinha em Coraci. Então, elas são suporte para receber aquele indígena que vem para um tratamento em Santarém, em Belém, onde há casais, né? E onde geralmente há os hospitais. Se for uma cirurgia, por exemplo, eletiva, para tirar um tumor, qualquer coisa, você tem que ter onde ficar, a sua família também, né? E os distritos sanitários especiais de saúde indígena, a qual aqui o Stanley representa um dos maiores do país, né? Porque representa todo o Pará,
apesar das dificuldades, né? Que é por isso que nós estamos aqui, aliás, né? Entre outros objetivos. Mas o objetivo importante disso, dessa lei, é a descentralização dos serviços. Porque houve um período, assim, eu fui muito chamado a participar dessa luta, quando houve a municipalização, porque tinha prefeito, prefeita, que tinha uma simpatia com a causa indígena, recebia bem. Mas, com a municipalização, muitos prefeitos que têm ódio de indígena, são ligados a madeireiras, mineradoras, tratavam mal, não atendiam, é como se fosse um favor que prestassem a um cidadão indígena. Não, era direito de atender, como a qualquer um que chegue, o Sistema Único de Saúde tem que atender. Mas antes, não era bem assim. Então, a criação, pela Lei 7.336, da CESAI, como uma secretaria especial do Ministério da Saúde, ela cumpriu esse papel de descentralização, mas não só isso. Ela garante, em tese, tem garantido, mas ainda falta avançar muito, a atenção básica de saúde, porque ela não tem como resolver problemas. Você descobriu um câncer, descobriu qualquer problema, ou mesmo, às vezes, um parto de risco, né? Hoje tem um parto humanizado, você faz até numa aldeia, mas, às vezes, a ultrassonografia mostrou que você precisa fazer uma cirurgia para não colocar em risco a mãe e a criança. Então, isso tem que ser feito numa capital, por exemplo, ou numa cidade grande, Marabá, para quem é, digamos, do sul-sudeste do Pará, né? Então, ela foi importante para garantir a descentralização, mas eu acho que a coisa mais importante dessa conquista, porque foi uma conquista dos povos indígenas, foi ter uma secretaria especial. Por que especial? Porque os povos indígenas são especiais. Então, dos 305 etnias, são 274 línguas, o modo de ver o mundo, a concepção de mundo, chama-se a visão cósmica do mundo, né? Cosmologia, né? É diferente de cada povo, né? Então, é muito difícil para quem não é índio viver numa aldeia. Eu mesmo tenho uma prima que casou com um cacique e ela não se adaptou. Eu conheço pessoas que adoeceram, porque a gente pensa que é uma coisa simples, mas não é. Da mesma forma que é uma violência também, o que fizeram com os escravos de vários lugares da África, trazidos para cá, imagina. Ainda mais como eles faziam assim, deixavam o pai aqui, a mãe ali, os filhos para lá, uns em Cuba, outros em São Luís, outros em Belém, outros em Salvador, da mesma família, para tentar destruir mesmo a dignidade, né? Que é negros tratados como mercadoria, como os indígenas foram escravizados por um período aqui no Brasil, né? Então, para um indígena ir estudar numa universidade, numa capital, como aqui, a Maial, que é Caiapó, né? Está morando aqui, em Brasília, deve ter sentido um choque muito grande, até você se adaptar à língua, entender o que as pessoas falam, que às vezes uma brincadeira de um branco não é entendida, porque você vive num outro mundo, é um outro tipo de raciocínio sobre as relações, né? Então, a saúde indígena, assim, tratada de forma especial, por uma secretaria especial, ela cumpre esse papel. Olha, ali tem um pajé. Se existe pajé, é porque existe uma medicina indígena. O pajé, além da força espiritual, ele usa também as ervas naturais. São remédios que a grande indústria usa, só que ela transforma, sintetiza para colocar no vidro ou numa cápsula, transformar em comprimido. Mas grande parte dos medicamentos que dão muito lucro para as grandes empresas é baseado no saber tradicional. Saber indígena, inclusive. Até perfumes. Agora mesmo eu vi a Gabi Amarantos, que é a minha amiga do peito, linda ela, pessoa muito, muito especial, aparece numa propaganda de uma empresa de perfumaria, né? Que é uma empresa que lançou até em Paris um perfume, né? Eu gosto muito dela e ela tem o direito de ganhar um dinheirinho, fazer propaganda. Mas, na verdade, não só essa empresa, várias empresas chegam na comunidade tradicional, às vezes comunidade indígena, e se apropria daquela forma de fazer
um perfume, de preparar uma tinta, e passam a vender em escala aquilo que foi, ao longo de milênios, produzido pelos indígenas. Então, esse é um resumão que eu fiz, né? que eu estou fazendo aqui, de um texto que depois eu vou xerocar e passar para vocês. Tá? Mas aqui tem centra numa análise importante, que é do atendimento. Né? Vocês sabem que no Brasil 70% não tem planos de saúde, então são pessoas que precisam do SUS. Né? Mas se é assim para a comunidade que vive nas urbanas não indígenas, população indígena é muito raro. Eu conheço alguns indígenas que já são professores, que já são profissionais, que podem ter um plano de saúde, até tem, mas é um em muitas milhares, não é isso? A maioria dos povos indígenas precisam do sistema público para ter garantida a sua saúde. Então, esse documento também levanta uma questão que é relacionada aos convênios, porque o ministro, mesmo tendo sido feito no ano passado uma seleção de organizações para prestar serviços de forma conveniada, e mesmo tendo parecer jurídico da consultoria jurídica do Ministério da Saúde, o ministro tem um poder de decidir ou não sobre recursos, descentralização de recursos, sobre contratação de pessoas, sobre manter ou não os convênios, etc. E é claro que quando um convênio é assinado, mas não se paga, ou quando não é assinado e o serviço não está sendo realizado, isso tem um prejuízo. Às vezes não são meros convênios, às vezes é um contrato, é diferente de convênio, às vezes é um contrato de prestação de serviços de transporte. Se não tem um contrato, não tem carro, não tem ambulância. Se não tem pagamento, mesmo tendo contrato, também a empresa às vezes se nega a trabalhar. Então, tudo isso depende de recurso, mas depende de prioridade, depende de vontade política. E a secretaria, ela não é um ministério, ela é um órgão do Ministério da Saúde. O que, a meu ver, não é ruim, porque ela passa a ser parte do Sistema Nacional de Saúde. Mas ela tem que ter autonomia, e tem, formalmente. Aí é outro problema, Simone, que o documento aqui levanta. O fim da autonomia, com um decreto, que eu vou citar aqui, o número, é o 9.759. É um decreto de 19 de junho, não é isso? Esse decreto traz vários problemas, porque ele extingue órgãos, ele interfere na autonomia, ele interfere na participação da comunidade indígena nos conselhos que decidem sobre a política nacional de saúde e aquilo que é específico à saúde indígena. Não é? Então, as perguntas que aqui foram elaboradas, eu esperava que a autoridade da CESAI viesse pessoalmente, mas elas estão aqui, e se vocês me permitem, para resumir. Uma delas diz respeito ao Fórum de Presidentes, de CONDISE, né? Instância Fundamental de Participação Social do Sistema de Saúde Indígena, então, que foi criado pela Portaria 7555. Então, é um pouco saber como é que se garante a participação indígena. Uma segunda pergunta, ela fala que foi suprimida a expressão gestão democrática e participativa. Então, é possível ter o respeito a cada comunidade indígena, o seu modo de vida, o seu modo de pensar, a sua língua, a sua cultura, se você não permite a participação? Mesmo que o Júnior Chucuru é de uma etnia, mas se ele estiver no conselho representando, ele tem que ter esse carinho para entender o que um Arapiuns, um Tapajós pretende, qual é a demanda, né? E levar aquela causa baseada num tipo de visão de uma determinada etnia. A terceira pergunta é sobre o Departamento de Gestão da Saúde Indígena, que foi extinto. Então, como isso vai ser, como é que está sendo pensado para não ter descontinuidade de serviço? Já que uma das audiências, Auricelli, que eu propus aqui, depois a gente não realizou. Por que não realizou? Porque o ministro deu para trás. Ele tinha afirmado que extinguia a CESAI. Lembram disso?
Aí eu propus, aqui nessa comissão, aprovamos a sessão para convocar o ministro, mas ele então deu entrevista dizendo que não ia extinguir. E aí os servidores do Ministério disseram, deputado, não tem mais por que realizar, afinal de contas, o ministro já não vai mais extinguir, o tema era extinção, não tem mais extinção. Aí eu aceitei. Só que não adianta dizer que não extingue, mas não criar as condições para ele se manter e para cumprir a sua função, que é atender à demanda dos indígenas, para atenção descentralizada, especializada, né? É assim mesmo, onde tem criança, né? A gente tem que saber que faz parte da... Falo isso porque um amigo meu, uma vez, numa reunião cheia de criança, começou a perder a paciência, chamou as mães, professoras. Pô, dá um jeito nesse teu filho. E quando a gente vai nas aldeias indígenas, sempre tem uma criança no ladinho aqui da gente, fazendo barulhinho, mas faz parte. O sonzinho dela vai sendo incorporado, né? A outra questão é sobre os dados do SEASE que serão disponibilizados para o controle social. Uma sexta questão diz respeito à integração ao SUS. Então, esse decreto fala em integração, mas não diz como vai se dar. Por outro lado, e elimina a participação popular. Então, como é que fica? Mas tinha uma quinta pergunta que diz respeito à decisão do Conselho Nacional de Saúde de realizar a 6ª Conferência Nacional de Saúde. Até agora, não tem nenhuma sinalização do governo e do Ministério da Saúde em favor da realização dessa 6ª Conferência Nacional, que não é só de saúde indígena, mas a 6ª Conferência Nacional, como as demais, tiveram a participação de indígenas, para discutir saúde indígena. Ter um plano de saúde para todos os brasileiros, mas ter a especificidade da saúde indígena. 7º ponto é a questão da interrupção de pagamento e compra, da qual eu me fiz referência, né? Então, como é que ficam isso? Como é que ficam os convênios, né? E fala, a expressão aqui, é claro que isso aumenta a vulnerabilidade dos povos indígenas. A 8ª diz respeito à vacância de médicos. Nós sabemos que os médicos cubanos eram muitos. E como foram ofendidos, o Raul ainda, né? Agora já é um novo presidente, Raul diz, olha, não somos moleques, não aceitamos ofensa. Chamou os médicos. O governo disse, vão para lá, seus comunistas, né? Mas quem quiser ficar, será aproveitado. Os que ficaram foram poucos, mas assim, uns 200 médicos, dos 5, 6 mil que estavam aqui. Só que os 200 não foram reconhecidos pelo governo, porque eles não têm um diploma validado. E muitos estão em situação bem precária, trabalhando até como empregados domésticos, comerciários. Não é indigno, né? Mas ele veio para ser médico aqui, aceitou o discurso e acabou não podendo atuar como médico, porque o Conselho de Medicina, Federal de Medicina e os conselhos regionais têm um preconceito grande contra médicos cubanos. Eles aceitam Médicos Sem Fronteira. Por quê? Porque é canadense, norte-americano, alemão, de olho azul, 2 metros de altura, loiro. Aí eles não cobram diploma. Mas pegam um negro cubano, pode ser o melhor médico do mundo, e eles ficam alimentando o preconceito. Quem perde com isso é o povo, porque tem médicos formados no Brasil, a medicina no Brasil, ela forma médicos para ser dono de hospital e ganhar dinheiro, não é para salvar a vida. E o que acontece, então, é que os médicos não querem ir para as aldeias, nem para as comunidades quilombolas, nem para os interiores do país. Com isso, várias aldeias no Pará, no Amazonas, no Brasil todo, Mato Grosso do Sul, ficaram sem médicos. E até agora não foram substituídos. Então, essa é uma pergunta, como é que vai resolver isso? Aí tem outras perguntas, mais 2 perguntas aqui. A situação das casais. A última vez que eu fui na aldeia sede dos Tembeta Neterrara, a situação estava muito precária, da casais de Quaraci, né? E as pessoas reclamando, falta de comida, falta de condição, né? Como é que você
evita que o doente, depois de uma cirurgia ou antes de sofrer uma cirurgia, fique numa casa com goteira, sem colchonete, as crianças todas ali no chão, porque você é indígena, você tem uma arquitetura adaptada ao seu clima, né? Você vive dignamente no meio da floresta, numa comunidade, né? Agora, você vem para a cidade, é diferente. Na cidade, você tem 100 mil casas na beira de um rio, então não dá para tomar banho no rio, porque ela é suja, né? No interior, não. Você tem uma casa aqui, pega o barquinho, a canoa, daqui a 500 metros tem outra cabaninha, né? E de modo que o rio é usado para tomar banho, até mesmo as necessidades, mas não chega a poluir, porque é pouca gente para o volume de água. Nas cidades, não. Aí você chega em Quaraci, por exemplo, vindo de Santarém, ou de Alenquer, ou do Arapiuns, ou lá de, sei lá, Monte Alegre, ou vem lá de Parauapebas, Redenção, um Caiapó, por exemplo, São Félix do Xingu, chega em Belém para levar os seus filhos sem ter comida, sem ter condições, caindo chuva em cima da sua cabeça, como é que pode curar alguém assim? Então, isso aqui não é uma crítica simplesmente para não buscar solução. É reconhecimento de problemas existentes para que a gente busque solução para os problemas. E uma das questões reivindicadas é que a comunidade indígena de Santarém, ou as comunidades indígenas, são vários povos, reivindica que o nosso desejo seja desmembrado e que nós tenhamos um atendimento para a região. Já seria pouco, né? Porque quando a gente fala em oeste do Pará, quem fica, por exemplo, em Medicilândia, em Altamira, vai ser atendido em Santarém ou em Belém, por exemplo, né? Em todo caso, todo mundo indo para Belém é mais difícil do que, pelo menos, ter 2 distritos, né? Se nós tivermos um segundo distrito, já vai ser menos problema, ainda não vai ser solução. No futuro, acho que tem cada região do Pará, sul, sudeste, Marajó, nordeste, próximo de Belém, Xingu, com sede em Altamira, e, de repente, o Tapajós ter pelo menos 2 distritos, né? Que é tão grande, quem sabe lá um no Arapiuns e outro em Santarém, né? Que Arapiuns é a capital do mundo, é uma região linda, né? Então, pessoal, já falei demais, e aí agora a gente vai, então, ouvir os convidados. Vocês é que mandam. Vocês querem começar, os indígenas, ou querem passar a palavra para os representantes da PIB? Depois tu costura, né? Quer falar antes o representante aqui da Desejo, querido? Depois, não te preocupe, que depois pode novamente usar a palavra para consertar. Deixá-los, até para ouvir a demanda. Tá. Então, oi. Não, a assessoria não me indicou uma representação da CESAI. Se tiver, vai ser um prazer ouvir, pessoal. Vocês ouviram a linha da minha fala aqui? Eu sou do PSOL, sou de oposição, e sou oposição até dura, muitas coisas. Agora mesmo eu estava muito querendo ir na tribuna para, com a maior dignidade, assumir a tribuna para fazer uma crítica a um órgão que serve para mim de informação, porque eu tenho respeito, que é a Folha de São Paulo. Eu queria ir, porque o editorial deles hoje disse que nós somos o atraso porque somos contra a privatização do saneamento. Então, para mim, é um elogio ser chamado de atraso quando eu me nego a transformar água em mercadoria. Água como fonte de lucro de empresas estrangeiras que querem vender por 40 bilhões todo o sistema de água e esgoto do Brasil, pessoal. Por 40 bilhões. E aí a gente vai ter água se pagar, como o telefone tem, quando você pode pagar celular, né? Então, não dá para dizer que isso é atraso. Então, eu queria poder me manifestar. Estou falando aqui de forma... Não vou poder aprofundar o tema, mas realmente é um absurdo que um órgão tão importante da comunicação nacional, a Folha de São Paulo, com jornalistas tão importantes, com colunas diárias, assim, lindamente escritas por gente que contribui tanto com o conhecimento, né? Defenda essa ideologia de que vida pode ser mercadoria. A água é vida, não tem como. Você imagina poder tomar banho no rio? Porque agora vai ser de uma empresa?
né? Que já é assim, com as hidrelétricas já é assim, né? Com as hidrelétricas já é assim. Quem manda hoje no Xingu, em todo o entorno de Belo Monte, não tem mais o pequeno garimpeiro, comunidade indígena, Juruna, Chipaia, a Suruni, do Xingu. Os povos estão ali, são 14 povos, todos desestruturados, né? Então, vamos à luta. Eu quero, então... Só sobrou aqui, na fala, o Ednei, né? Para começar? Tá? Então, você tem a tarefa de começar. Aí, se tu achar necessário, vai uma complementação e depois nós ouvimos das demais pessoas. Vamos lá. É só aperta nesse botão aqui. Ok, já está ligado. Uranga Caruca. Eu sou Ednei Arapiun, estou como coordenador do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns. Obrigado por ter proporcionado essa audiência pública para a nossa região do Baixo Tapajós. E a gente realmente só faz um sacrifício desse a partir do momento que a gente vê que a gente está tendo negação de políticas públicas e principalmente uma das melhores nossas, da mais importante para nós é a saúde. E diante de uma luta muito grande do movimento indígena do Baixo Tapajós, a gente conseguiu conquistar essa política especial para a gente. Mas, infelizmente, a partir do momento a partir do que esse governo entrou,